ninguém pediu minha opinião. Com José Trevernandes. Que é isso aí que você abre rodando? É um abridor? Ah, é aquele... Saudações a todos e bem-vindos a mais um Crítica de Cinema que ninguém pediu a minha opinião. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Este título passou a fazer sentido para mim depois que eu fui ao cinema, pois me deu vontade de voltar ao passado para impedir que eu assistisse esse filme. O filme começa bem com cenas de um futuro apocalíptico super clichê, onde tudo está em ruínas, máquinas controlam a Terra e toda a ação se passa à noite ou em locais mal iluminados para que fiquemos confusos com o excesso de informação visual. Vocês já vislumbraram futuros parecidos em filmes como Matrix e O Exterminador do Futuro. Se bem que O Exterminador do Futuro, ele de fato foi inspirado nos quadrinhos dos lendários John Byrne e Chris Claremont. Apesar do visual clichê, as cenas de ação são bem legais e a maneira como eles fazem para sobreviver ao ataque das sentinelas é bem interessante. Mas não tem nada a ver com os quadrinhos. Apesar de secundária, eu sempre gostei da Kitty Pryde dos quadrinhos. No filme, mais uma vez, ela é interpretada pela ótima Ellen Page, o que eu considero um desperdício de talento. Poderiam ter colocado uma boneca inflável no lugar dela que ninguém perceberia a diferença. Nesta história específica nos quadrinhos, a importância de Kitty Pryde é tamanha que é ela quem viaja no tempo para impedir esse futuro catastrófico. Mas no filme, esta missão cabe a Wolverine, pois um de seus poderes mutantes é o de garantir boas bilheterias. Nesta versão fílmica, Kitty Pryde, ou Lince Negra, além de seus poderes de atravessar objetos sólidos, ela passou por um upgrade e agora ela consegue fazer com que a consciência das pessoas possam voltar ao seu corpo no passado. Como foi Logan quem viajou no tempo, o filme descarta uma das cenas mais icônicas e marcantes dos quadrinhos, a morte de Wolverine. Há um golpe muito famoso que é uma espécie de jogada ensaiada entre ele e Colossus, em que o Colossus arremessa Wolverine na direção do inimigo. No futuro, essa jogada acaba não dando muito certo e Wolverine é desintegrado por uma sentinela, sobrando apenas o seu esqueleto de adamantium. Inclusive, vocês verão que neste filme eles levam muito a sério essa ideia de Wolverine imortal. O cara realmente é duro de matar até debaixo d'água. E Wolverine roubaria a cena no filme? Disso ninguém tinha dúvidas, porque é o que eles vêm fazendo desde o primeiro filme, colocar o Wolverine como o principal. Neste filme, o holofote teve que ser dividido com a Mística, pois a Jennifer Lawrence ela ganhou um Oscar, então ela merece mais destaque. O visual da Mística nunca me convenceu desde o primeiro filme, mas este último então, ela tá parecendo um cosplay da Comic Con. Em meados de 2000, a Marvel, diante de uma crise financeira, acabou vendendo os direitos de alguns de seus personagens para estúdios diferentes. Foi o caso de O Homem-Aranha, comprado pela Sony, que acabou fazendo esta versão teen idiota com Andrew Garfield, e de X-Men, comprado pela Fox, que acabou fazendo desta a franquia mais confusa de todos os tempos. As coisas não se encadeiam, personagens mudam, somem, morrem, ressuscitam sem nenhuma explicação. São tantas incoerências que eu prefiro indicar o vídeo da galera do Nerd Office que fizeram uma matéria muito interessante sobre este assunto. Quem estiver curioso, vale muito a pena, estou deixando o link aqui na descrição. Já sabemos que quando uma franquia não dá certo, a melhor estratégia é um reboot. Mas isto não pode acontecer com X-Men, pois eles não arriscariam substituir Hugh Jackman como Wolverine. Qual a solução?
chamar Bryan Singer para retomar a direção deste longa. Todos ficaram muito esperançosos, pensando, agora Bryan vai organizar essa bagunça. Mas Bryan não faz milagres. E para quem não lembra, Bryan Singer ele foi diretor daquela pérola Superman O Retorno, com Brandon Routh. O cara era bom dirigindo o seriado House. Se fizerem um longa-metragem, eu gostaria que ele fosse o diretor. Sempre procuro fazer minhas críticas sem spoilers, mas o filme é tão idiota que é difícil não fazer piada com certas cenas. A história piora muito quando a ação se passa em 1973. Parece até que o roteiro foi escrito pelos dramaturgos responsáveis por aquela novela da Record, Os Mutantes Caminhos do Coração. Tudo bem, reconheço que eu estou cuspindo no prato que eu comi. Galera da Record, aquele abraço. Magneto não é simplesmente poderoso nesse filme. O cara é Deus. O cara, além de manipular metais, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não precisa enxergar o que está fazendo. Ele pode fazer trilhos de trem, entrar em um vagão, se transformar em fibras metálicas, se espalhar dentro de um sistema robótico, de modo a reprogramar e controlar estas máquinas. E tudo isso a longa distância. Lembram da cena de X-Men, o confronto final, onde Magneto suspende uma ponte? Pois é, isto não é nada se comparado ao que ele faz com um estádio de futebol. Outra coisa que me incomoda, eu não sei por que dramatizam tanto a questão da paralisia de Charles Xavier. A pessoa não pode ser paralítica por motivos simples, como um acidente doméstico ou um problema de nascença. Ele precisava ser vítima de uma fatalidade dramática em X-Men Primeira Classe. O que foi? O que aconteceu? Luiz? Luiz? É o que, meu filho? É o que na mão? Hein? Hein? Tudo bem, mas o que essa fatalidade influi em seu poder mutante? Aparentemente tudo, pois ao se tratar com uma vacina criada por Hank McCoy, o Fera, que bloqueia seus poderes psíquicos, sua coluna se regenera e ele volta a andar. Voltar a ter os seus poderes está diretamente vinculado ao sacrifício de deixar de andar novamente. Engraçado, eu jurava que ele tinha ficado aleijado por causa de uma bala. Mercúrio não chegou a me incomodar muito, pois ele teve uma passagem muito rápida no filme. Ele faz uma cena de fuga semelhante ao Noturno em X-Men 2, mas sem o charme do nosso elfo azulado. Mercúrio curte ouvir uma boa música, com seus fones de ouvido, enquanto corre em hipervelocidade. O engraçado é que ele faz isso numa época em que sequer existia Walkman. Mas tudo bem, isto é só mais uma das tantas incoerências temporais no filme. Filme idiota e desesperado para fazer sentido, e que toma ações desesperadas para nos convencer de que devemos esquecer tudo aquilo que foi visto antes, Estamos começando a partir do zero. O problema é que eles já começaram errado, principalmente pela motivação que é puramente mercadológica. O filme é tão ruim que nem Stan Lee quis aparecer neste. Nota 3, sem poder de regeneração. Deixo o meu abraço ao meu amigo Hugo Leonardo, que me fez companhia no cinema e suportou minhas queixas no caminho de volta dentro do carro. Um abraço também ao amigo e seguidor Fábio Batista por ter me indicado o excelente vídeo do Nerd Office. Espero que tenham gostado da minha opinião, ainda que não tenham pedido, e até a próxima. Luz e força.